A história da enfermagem no mundo pode ser retratada através do exemplo de mulheres que se destacaram no exercício do cuidar. Mulheres fortes, determinadas, que trouxeram visibilidade para o desenvolvimento da enfermagem. Mary Jane Seacole nasceu em 1805 na cidade de Kingston, capital da Jamaica, a terceira maior ilha do Caribe, país que teve sua colonização através de dois povos, os espanhóis e os ingleses. Quando os espanhóis chegaram à Jamaica em 1494 com Cristóvão Colombo, a terra era habitada pelos povos Arauquê e Tainos. Com o processo de colonização, os povos indígenas desapareceram, parte pelos conflitos e outros pela exposição e contágio com doenças trazidas pelos europeus. No entanto, a colonização espanhola não avançou. E foi justamente o fato de ter sido pouco colonizada pelos espanhóis o que facilitou a invasão de tropas inglesas em 1655. A colonização inglesa trouxe o cultivo da cana-de-açúcar. A cultura era produzida com base no trabalho escravo dos povos africanos. A população negra cresceu bastante e várias revoltas foram surgindo, o que culminou definitivamente com a abolição da escravatura em 1838. Nesse contexto histórico e social, onde a escravidão ainda não havia sido abolida, que Mary Jane Seacole viveu. Filha de um oficial escocês e de uma mulher jamaicana, negra e livre. Legalmente, Mary era considerada como mestiça e, embora tecnicamente livre, tinha poucos direitos civis. Sua mãe praticava medicina tradicional, baseada em evidências práticas, e se dedicava a cuidar de militares inválidos em sua pensão, chamada Blundell Hall. Ensinou Mary a usar medicamentos jamaicanos tradicionais, com base em plantas caribenhas e africanas. Assim, ela cresceu aprendendo a tratar doentes e combater doenças endêmicas, como a cólera e a febre amarela. Em 1836, Mary se casou com Edwin Horatio Seacole. O matrimônio chega ao fim em 1844, quando ela fica viúva. O casal não teve filhos. Nesse mesmo ano, morre sua mãe. Diante de perdas tão significativas, Mary se concentra aos cuidados com os enfermos. Em 1850, ao visitar seu irmão no Panamá, Mary encontra a região em meio a uma epidemia de cólera que se alastrava por todo o território. Ela então passa a atuar nas frentes de combate à doença. Seu conhecimento e habilidades a tornaram uma figura respeitada na comunidade. Tanto que, de volta a Kingston, em 1853, Mary foi convidada por autoridades médicas para supervisionar os serviços de enfermagem, atuando nas frentes de combate ao surto de febre amarela que acometia toda a localidade. Também foi responsável por reorganizar o New Blundell Hall, antiga pensão de sua mãe, reconstruída após um incêndio para funcionar como um hospital. Além dessas experiências, ela aprimorou seus conhecimentos em viagens às Bahamas, Haiti e Cuba, onde também trazia mercadorias para serem vendidas na Jamaica. Quando tem início a Guerra da Crimeia, em 1853, Mary não mede esforços para contribuir e prestar assistência aos doentes e feridos na guerra. O conflito envolveu de um lado a Rússia e de outro uma coligação integrada pelo Reino Unido, pela França, pelo Reino de Sardenha, atual Itália, e o Império Otomano, atual Turquia. Essa coligação foi formada com o objetivo de conter a expansão russa sobre a região. A Crimeia, que fazia parte do Império Otomano, era uma região muito importante e estratégica para o comércio por sua localização geográfica, situada entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. A guerra trouxe um impacto social muito grande para o Reino Unido, em decorrência das elevadas taxas de mortalidade dos soldados ingleses. As condições sanitárias eram muito precárias e isso favorecia o alastramento de doenças infectocontagiosas. A imprensa inglesa denunciava e criticava os serviços médicos prestados aos soldados feridos e doentes. Em meio a tudo isso, em 1854, Mary decidiu se voluntariar como enfermeira de guerra e viajou para a Inglaterra.
Inscreveu-se no Ministério da Guerra solicitando participar da equipe de enfermagem liderada por Florence Nightingale, mas não foi aceita para integrar o grupo de enfermeiras inglesas, apesar das cartas de recomendação dos governos da Jamaica e do Panamá. Inconformada com a recusa, arrecadou recursos para viajar por conta própria. Levando consigo seu estoque de medicação, ela embarca em um navio para a região da Crimeia. Com o dinheiro que obteve, montou o British Hotel, onde vendia comida e bebida aos soldados para assim custear as despesas do atendimento a doentes e feridos. Seus cuidados foram fundamentais para aliviar o sofrimento e fornecer conforto aos que mais necessitavam e ficou conhecida como Mãe Seacole. Ao final da guerra, Mary possuía muitas dívidas, tendo de vender o hotel por um preço baixo, precisou declarar falência e retornou à Inglaterra em 1856. Ao chegar em Londres, fica comovida com as manifestações de carinho que recebeu de muitos soldados, agradecidos por todo o empenho com que Mary os tratou e que foi fundamental para salvar suas vidas. Então, em 1857, todos aqueles que a admiravam, sensibilizados com sua precária situação financeira, organizaram um festival de benefícios no Royal Surrey Gardens, em Londres, para arrecadar dinheiro para Mary. Sua autobiografia, publicada em 1857, As Maravilhosas Aventuras da Sra. Seacole em Muitas Terras, é considerada a primeira biografia escrita por uma mulher negra britânica. Nela está incluído o prefácio do jornalista William Howard Russell. Confio que a Inglaterra não esquecerá quem cuidou dos seus doentes e procurou os feridos para ajudá-los e socorrê-los, e quem executou os últimos ofícios por alguns de seus ilustres mortos. Mary Seacole faleceu aos 75 anos em 14 de maio de 1881, em Londres. Apesar do reconhecimento em vida por parte dos soldados de quem havia cuidado, Mary foi ignorada quando o Memorial da Guerra da Crimeia foi erguido em Londres em 1915. Mary ficou invisibilizada pela história durante décadas e só veio a ser reconhecida quando a enfermeira britânica Elsie Gordon, que editava a publicação Nurse Mirror, encontrou uma cópia da sua autobiografia numa loja de livros usados. Dentro do livro havia um pedaço de papel que ajudou Gordon a encontrar o túmulo de Mary em Kensal Green, em Londres. Com a redescoberta da sua história, Mary Seacole foi reconhecida em seu país com a Ordem de Mérito Jamaicana em 1991 e passou a dar o nome à sede da Associação Jamaicana de Enfermagem. Em 2004, Mary Seacole foi votada como a maior personalidade negra britânica em Londres e foi erguida uma estátua em sua homenagem em 2016 em frente ao Hospital de St. Thomas, que inclui em sua descrição como pioneira, o que gerou algumas opiniões discordantes de admiradores de Florence Nightingale. Em 2020, a Organização Mundial de Saúde define como o Ano Internacional da Enfermagem a deferência a Mary Seacole, representante da mulher negra na enfermagem. Essa homenagem nos traz uma reflexão a respeito de todo o período em que Mary esteve invisibilizada enquanto representante da enfermagem. Suas realizações ficaram suprimidas e ela não recebeu os louros quando as homenagens foram prestadas aos heróis da Guerra da Crimeia. É importante analisar que a invisibilidade é uma questão estrutural e social. O legado de Mary continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Ela trouxe uma nova perspectiva para a história do cuidar e mostrou que as adversidades podem nos levar a grandes conquistas. Mary Seacole é uma personagem notável, que superou os desafios de sua época para trazer contribuições significativas no campo da enfermagem e do cuidar. Sua coragem, sua determinação e sua perseverança se tornaram uma fonte de inspiração até os dias de hoje.